Audiobook Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica, de Pascal Bernardin. Capítulo 11. A Europa. A OCDE, o Conselho da Europa e a Unesco não dispõem, no momento, de nenhum poder executivo. Veremos que, não obstante, sua influência é real e que ela se exerce sobre as instâncias governamentais de nosso país. A Europa sofre também essa influência. Resolução do Conselho e dos Ministros da Educação reunidos no seio do Conselho de 14 de dezembro de 1989, relativa à luta contra o insucesso escolar. O Conselho e os Ministros da Educação aqui reunidos, reticências. Conscientes de que o desenvolvimento da dimensão multicultural nos sistemas educacionais permitiria lutar mais eficazmente contra o insucesso escolar, reticências. Adotem a seguinte resolução. 1. Os Estados-membros, no âmbito das respectivas políticas educacionais e das suas estruturas institucionais, esforçar-se-ão por combater o insucesso escolar de forma intensiva e por orientar as suas ações numa das direções a seguir especificadas. Reticências. 1.3. Reforçar a escolaridade pré-primária que contribui especialmente entre as crianças dos meios desfavorecidos para uma melhor escolaridade posterior. Socialização precoce. 1.4. Adaptar o funcionamento do sistema escolar, nomeadamente através da renovação dos conteúdos materiais de apoio e métodos de ensino e de avaliação, da aplicação de pedagogias diferenciadas, da redução das rupturas estruturais ou funcionais mediante descompartimentação e a interdisciplinariedade, ensino não cognitivo. A continuidade educativa de um ano para o outro, de um ciclo para o seguinte, pedagogia centrada no aluno. Da aplicação de modalidade de ajuda individualizadas, apoio, assistência tutorial. Da diversificação das formas de distinção de nível equivalente no final da escolaridade obrigatória, ou de um curso secundário e dos percursos que levam à obtenção das certidões correspondentes, do trabalho em equipe dos profissionais do ensino, de uma melhor formação inicial e contínua desses profissionais do ensino, bem como de apoio de caráter geral para o desempenho da sua missão. Reticências. Do desenvolvimento do ensino das línguas e culturas das crianças de origem comunitária ou estrangeira. 1.5. Reforçar a tomada em consideração por parte da escola do contexto cultural, social e econômico, a abertura da escola à comunidade externa, a articulação com os meios socioprofissionais. 1.6. Organizar a complementaridade entre ação escolar e ação circunescolar, tendo especialmente em conta os fatores que condicionam os resultados escolares: saúde, família, desportos, lazer. Reticências. 1.10. Implementar ou reforçar uma formação específica das pessoas envolvidas, quer pertençam ou não ao sistema educacional. As citações que se seguirão provêm de um texto originado da própria Comissão das Comunidades Europeias. Ele é destinado ao Conselho e aos ministros de Educação que solicitaram à Comissão, o quanto antes possível, a apresentação de proposições para uma nova etapa da cooperação concreta em nível comunitário. Página 1. Esse texto, portanto, reflete com fidelidade o parecer da Comissão e nos esclarece acerca de sua política educacional. A Comissão se posiciona desde a perspectiva de uma integração europeia dos sistemas educativos, prelúdio de uma integração mundial. Abre aspas. Em certo número de Estados-membros, novas orientações ou reformas de ensino secundário, algumas em grande escala, estão em preparação ou já em vigor para fazer face aos desafios dos anos 90, dentro de uma perspectiva de construção da Europa.
É crucial que essas reformas ocorram mediante uma articulação com a evolução de outras partes da comunidade. Uma intensificação da troca de experiências e da interação entre os Estados-membros faz-se indispensável para uma mútua tomada de consciência acerca dos impactos que suas novas políticas podem ter sobre a comunidade e sobre o futuro dos jovens, e para contribuir na elaboração de um quadro comum europeu, no qual devem evoluir as políticas nacionais. Página 3. Fecha aspas. O objetivo perseguido é, naturalmente, a mudança. Abre aspas. A adaptação da educação à evolução do contexto econômico e social e das necessidades individuais vê-se travada pela falta de capacidade dos sistemas para gerar e estimular a inovação e a mudança. A gestão, o financiamento e o estímulo à inovação no sistema escolar devem tornar-se prioridade política de primeira ordem. As condições para a mudança devem ser criadas e mesmo acompanhadas de um reconhecimento concreto, para encorajar, no terreno dos estabelecimentos escolares e entre os professores, o comprometimento com a inovação e o aprendizado de como geri-la. Um modo importante de alcançar tal objetivo consiste em garantir maior autonomia, descentralização e flexibilidade, a fim de se capacitar os estabelecimentos a responder à evolução das necessidades. É indispensável sensibilizar e formar os diretores e professores a fim de os motivar e preparar para a tomada de tal iniciativa e para a responsabilidade por um trabalho assim inovador. Importa ainda reforçar o papel que os inspetores, conselheiros pedagógicos e outros serviços podem desempenhar para o estímulo e apoio desse processo nas escolas. As ações de tipo plano piloto ou zona de inovação educacional deveriam ser utilizadas de modo mais sistemático, como instrumentos de desenvolvimento e de adaptação da inovação. Fecha aspas. Página 3. A formação continuada dos professores tem um lugar importante nesse projeto. Abre aspas. A mudança nos estabelecimentos escolares passa pelos professores e a formação continuada tem um papel-chave na preparação deles. Em geral, a formação continuada propõe aos professores que aprofundem a sua disciplina ou a sua didática, mas raramente lhes ofereça a possibilidade de desenvolver, sobre o plano individual ou no nível do seu estabelecimento, as capacidades necessárias para gerir a inovação e consolidar novas responsabilidades. Na maior parte dos sistemas educacionais, a participação em atividades de formação continuada é facultativa. Para os professores, é oferecida por organismos externos ao estabelecimento escolar. A ação comunitária nesse domínio deveria, por conseguinte, estimular e reforçar medidas que permitissem das necessidades e dos objetivos de desenvolvimento do estabelecimento escolar para a ação de formação, apoiando-se sobre o próprio estabelecimento e envolvendo, quanto possível, o conjunto dos profissionais de ensino. Incentivar os estabelecimentos escolares a uma autoanálise, visando ao conhecimento de suas necessidades de formação e atribuir-lhes a responsabilidade de implementar os seus próprios programas de formação, valorizando nesse âmbito o papel da ação inovadora como experiência formadora, dinâmica de grupo em escala institucional. Inovar sistematicamente o potencial de formação oferecido pela cooperação entre os estabelecimentos escolares e o seu ambiente socioeconômico, por exemplo, no âmbito de estágios, de visitas ou de destacamentos juntos a empresas, engajamento da coletividade e ensinos não cognitivos. Estimular novas formas de concertação entre os professores de um mesmo estabelecimento, para introduzir uma maior flexibilidade na aplicação dos programas e para explorar todo o potencial de ação inovadora. Página 6. Aqui, a inovação pedagógica visa ainda a aumentar o campo dos ensinos não cognitivos. A futura ação comunitária neste domínio deveria, portanto, incentivar um recurso maior e mais diversificado a novas ações, do tipo da experimentada no programa Transição,
para permitir uma melhor resposta no ensino secundário às necessidades dos jovens em situação de fracasso escolar ou com dificuldades. Nesta perspectiva, conviria reexaminar as disposições que orientam os programas escolares e os métodos pedagógicos e adaptá-las de maneira diferenciada de acordo com o nível dos alunos. Utilizar mais sistematicamente as situações pedagógicas extraescolares para reforçar a motivação e desenvolver as capacidades pessoais dos jovens. Aperfeiçoar os métodos de avaliação e de certificação, a fim de validar um leque mais diversificado de aquisições, de experiências e de capacidades, independentemente do nível dos alunos. Página 9. Nesta perspectiva, a comissão propõe que o programa a estabelecer, com base no sucesso do segundo programa Transição, continua também um plano de ciências de apoio às intervenções destinadas a desenvolver a cooperação intercultural nas zonas de população pluriétnicas. Página 1. Por último, queremos mencionar essas palavras que tomam todo o seu sentido na perspectiva desses ensinos multidimensionais, um verdadeiro controle psicológico dos indivíduos. Abre aspas. Observa-se igualmente uma expectativa crescente perante as escolas, no sentido de que preservem o contato com os alunos e assegurem uma continuidade aos que abandonam a escola ao final da escolaridade obrigatória e arriscam não avançar em sua formação. A ação comunitária deveria, por conseguinte, ajudar os Estados-membros a apoiar os estabelecimentos escolares a fim de lhes permitir, reticências, implementar um dispositivo de acompanhamento dos jovens que arriscam não prosseguir sua formação para além da escolaridade obrigatória. Página 10. O Parlamento Europeu não tem nenhum poder legislativo real. Os documentos que publica, porém, são relevantes da influência das concepções psicopedagógicas sobre as instituições europeias. A resolução que vamos agora citar, de 15 de maio de 1992, tem sido adotada recentemente. Resolução. O Parlamento Europeu. Reticências. Considerando que cada cidadão deve, ao longo de sua vida, ter a possibilidade de obter uma educação e de adquirir uma formação profissional necessária para desenvolver-se tanto na sua vida profissional como na sua vida privada. Reticências. Considerando que o interesse dos pais é capital para o desenvolvimento escolar da criança, a política em matéria de educação e os sistemas de ensino devem, essencialmente, visar a implicar os pais na educação das suas crianças para reduzir a sua resistência à mudança. Reticências. Solicita-se à Comissão e os Estados-membros, tendo em conta o desenvolvimento do fenômeno multicultural na Europa comunitária, o prosseguimento e a intensificação de sua ação em prol da integração dos migrantes, crianças e adolescentes, no âmbito do ensino e na sociedade em geral, respeitando igualmente a sua língua de origem e a sua diversidade cultural. Esta contradição aparente deve ser aumentada. Reticências. Recomenda que se promova a ideia da escola europeia que fornece um ensino bilíngue ou multilíngue, dado por professores que ensinam na sua língua materna. Solicita que os professores e formadores em todos os níveis sejam devidamente preparados e instruídos sobre o plano didático e participem regularmente de reciclagens, reticências. Que é urgente considerar cuidadosamente a responsabilidade dos professores ou formadores relativamente às gerações mais jovens, reticências. Solicita que a comissão, quando da preparação deste programa destinado a incorporar a dimensão comunitária no ensino, considere melhor o parecer das diferentes categorias de pessoas envolvidas, pais, alunos, professores, criando assim no domínio da educação uma estrutura consultiva europeia, que deverá compor-se de representantes dos grupos interessados em engajamento. Reticências.
Países terceiros, organizações internacionais, particularmente Conselho da Europa, reticência. Entende conveniente reforçar as suas relações com o Conselho da Europa em matéria de educação. A exposição dos motivos desta resolução é igualmente reveladora da influência exercida pelas concepções psicopedagógicas sobre o Parlamento Europeu. Exposição de motivos, reticências. Na nossa sociedade, consideram-se as diversas funções do ensino, transmissão da cultura, formação profissional, adaptação, formação da personalidade, integração das jovens geração nas estruturas sociais ou a interpretação crítica e criativa do fenômeno social. Reticências. O ensino é, contudo, muito mais. Se o considerarmos numa perspectiva mais vasta, devemos reconhecer-lhe outras funções ainda, notadamente o desenvolvimento máximo da personalidade, conhecimentos, comportamentos, aptidões das crianças e dos jovens e a reunião dos elementos necessários para apreender e avaliar, de maneira crítica, o meio de vida sociocultural. Reticências. Os manuais e materiais escolares constituem elementos importantes do ensino e da formação. Não obstante, o papel dos professores é mais importante ainda. Eles utilizam e interpretam os dados, estruturam os desenvolvimentos e tendências da sociedade. Também é necessário reconhecer, na formação dos professores, uma prioridade ao âmbito europeu. Internacionalização do ensino. Reticências. O autor menciona inicialmente a cooperação com os Estados Unidos, cujo sistema educacional está em péssimo estado, e com os países do leste. Desde 1990 existe, em matéria de ensino, formação profissional e formação dos jovens, acordos de cooperação com diferentes organizações internacionais, notadamente o Conselho da Europa, a Unesco, a OCDE e a OIT. A necessidade de assinar tais acordos tornou-se evidente quando se compreendeu que o ensino e a formação assumiriam uma importância capital no contexto dos recentes desenvolvimentos na Europa Central e Oriental. Essa cooperação se resume, essencialmente, a trocas de informação, bem como a participação em reuniões e conferências. E se você está gostando do audiobook, deixe seu like, deixe inscrição, compartilhe com seus amigos.